Vamos analisar de forma detalhada cada uma dessas espécies. Então, começando pelas imunidades materiais, que são aquelas que protegem o parlamentar em sua essência, não é? Ou seja, com relação às suas palavras e votos, ao seu direito, né, de se manifestar, como eu já disse aqui, com liberdade, com autonomia, com segurança, em relação aos seus votos, em relação à sua atuação parlamentar, né, por excelência. Então é nesse sentido que nós tratamos aqui das chamadas imunidades de natureza material ou substancial, ou como nós já falamos também, das inviolabilidades. Sendo que essa proteção ela tanto atinge aspectos civis quanto criminais, né? O que significa, né, pessoal, que se o parlamentar está protegido criminalmente, ele jamais será ou poderá ser processado, e nós veremos a natureza, inclusive a natureza jurídica disso, em relação a crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, em tese, desde que tudo isso esteja relacionado com a sua função, isso é importante também, ele então gozará dessa proteção, desta imunidade. Da mesma forma, também não poderá sofrer qualquer tipo de responsabilização por danos morais, que porventura decorram desta sua função. Nós veremos, né, alguns exemplos, né, de deputados, de senadores, de vereadores que já foram, em tese, processados, que já foram, né, sofreram processos desta natureza, mas, como nós veremos, é imprescindível que essas palavras, ou que o próprio voto, né, se dê no plenário, se dê no recinto do parlamento, ou mesmo fora dele, desde que, isso é muito importante, desde que essas, vamos dizer assim, ofensas, né? Porque se nós estamos falando de processo é porque em algum momento o parlamentar se excedeu nas suas palavras e ofendeu uma determinada pessoa ou uma determinada classe ou qualquer outro indivíduo. Se ele faz isso de alguma maneira, não sei como, mas de alguma maneira ele faz isso no exercício da sua função parlamentar, ele está imune. Agora, se ele se excedeu, se ele ofendeu e essas ofensas se deram por questões pessoais, por exemplo, de uma maneira que não se consegue relacionar em nada com a função do parlamento, então ele sim irá sofrer as penalidades, sejam criminais, civis, das suas palavras e das suas ações, né? Evidentemente. Todos os parlamentares estão protegidos por esse tipo de imunidade? Todos os parlamentares estão protegidos. Âmbito federal, estadual ou municipal. Basta vocês depois darem uma lida aí na Constituição, artigo 53 para os deputados federais, artigo 27, parágrafo 1º para os estaduais e o artigo 29 com relação aos vereadores. Com os vereadores só tem um detalhe, né? Essa imunidade, essa proteção, ela está circunscrita ao território do município, tá certo? Deputados federais e estaduais, a abrangência é maior. Agora, tem um detalhe importante, né? Se essas eventuais palavras ou, né, opinião, elas ocorrerem, né, e elas se derem dentro do recinto do parlamento, no Congresso ou nas assembleias legislativas, no âmbito estadual, o que nós temos aí é uma presunção de que essas opiniões ou essas palavras foram ditas, foram proferidas em razão do exercício da sua função. Se foi dentro do parlamento, presume-se, há aí uma presunção, né, que poderá, claro, ser provada em contrário, se houver um processo, né, alguma judicialização, né, mas o que há é uma presunção de que essas palavras e opiniões foram ditas em razão do cargo ou daquela função. Agora, a imunidade, como eu disse, ela prevalece, ainda que as palavras ou opiniões tenham sido proferidas fora do recinto do parlamento. Só que nesse caso, se foi fora, por exemplo, lá o deputado, o vereador, né, se for no município, ou o deputado estadual, ele vai numa rádio, vai num programa de televisão e vai dar uma entrevista, ou dar uma entrevista para um jornal ou para um site. Perceba que ele pode fazer essa entrevista num estúdio, em casa,
pela internet, enfim. Se ele usar desses locais que não sejam o parlamento e ali, então, proferirem opiniões, palavras que porventura possam causar dano a alguém, eles ainda estão protegidos pela imunidade. Porém, será necessário demonstrar e provar que essas opiniões e palavras estão diretamente relacionadas com a sua função parlamentar, possuem pertinência com o seu cargo e com a sua função. Ou seja, dentro do recinto do Congresso, há uma presunção de que essas palavras estão relacionadas com o cargo. Se for fora do recinto do parlamento, então tem que haver a demonstração de que essas opiniões e palavras estão relacionadas com o voto. E por fim, ainda com relação à imunidade material, essa é uma questão interessante também para o âmbito do direito penal, né? A gente faz aqui uma relação do direito constitucional com o direito penal. Surge uma dúvida, ou surge aqui uma divergência com relação à natureza jurídica dessa imunidade. Imunidade, né? Se estamos falando aqui de uma imunidade, estamos falando de uma restrição legal, de uma barreira, uma proteção, um escudo, né, que o parlamentar possui contra a incidência da norma penal. Agora, a questão é justamente essa, né? Qual é a natureza dessa imunidade? Se o parlamentar ele ofende uma determinada pessoa, essa pessoa se sente ofendida, e ela diz que o parlamentar cometeu um crime, uma calúnia, uma difamação, uma injúria, de que maneira que o direito penal vai interpretar, vai entender, né, esta impossibilidade de atuação do Estado, o exercício do ius puniendi pelo Estado contra esse parlamentar. Qual que é a natureza jurídica disso? Existem, então, três correntes, três posicionamentos. Uma que entende que as imunidades elas representam uma excludente de ilicitude, uma segunda corrente que vai dizer que se trata de uma causa de isenção, uma causa funcional, né, por conta da função, causa funcional de isenção ou exclusão de pena, e uma terceira corrente que vai dizer se tratar de excludente de tipicidade. Então nós temos três correntes, né, que tentam então explicar aí qual vem a ser a natureza jurídica das imunidades materiais. Qual que é o problema das duas primeiras? Essas duas primeiras correntes, né, que consideram as imunidades como sendo excludente de ilicitude ou causa de exclusão de pena, o problema dessas duas correntes é que elas não imunizariam o parlamentar, por exemplo, de um inquérito policial, de um início de um processo. Porque se a cláusula de excludente de ilicitude significa, ao se considerar uma causa excludente de ilicitude, se nós partimos dessa tese, né, de que é uma excludente de ilicitude, estamos considerando que é uma conduta típica. Havendo tipicidade, é bem possível que haverá também um inquérito e até mesmo uma ação penal para isso. Então, desta maneira, não cumpriria aí a função, vamos dizer assim, de proteger um parlamentar. Porque se tiver inquérito, investigação, processo, aquele parlamentar ele já vai ter claramente ali uma pressão, toda uma vamos dizer assim, um tipo de perseguição contra ele, ainda que depois se venha a demonstrar que ele está protegido por uma excludente de ilicitude. Pior ainda se for uma causa de exclusão de pena, como defende a segunda corrente. Da mesma forma, ele vai passar por investigação, processo, pode ser condenado, e só depois é que o juiz vai desconsiderar a aplicação da pena. Então também essas duas correntes não explicariam e não atingiriam a finalidade da imunidade. Por isso que prevalece o entendimento de uma maneira bastante tranquila, um posicionamento adotado pelo STF, defendido também pelo professor Luiz Flávio Gomes, que inclusive hoje é deputado, né? Que se trata então de uma causa excludente de tipicidade, ou seja, sequer é típico, né? Aquela conduta sequer é típica, de modo que não é crime nem se cogita a hipótese de ser crime, porque já não passaria pelo primeiro extrato do crime, que é a tipicidade. De maneira então que nós consideramos aí como sendo de
uma excludente de tipicidade à natureza jurídica das imunidades materiais. Beleza, pessoal? Muito bem, vamos passar agora então para as chamadas imunidades processuais, que conforme eu já adiantei, né, ela tem 4 subespécies, né? Foro por prerrogativa de função, imunidade em razão da prisão, imunidade em razão do processo e testemunhal. Nós faremos uma análise, então, nesta sequência das chamadas imunidades processuais ou relativas. E aqui, pessoal, uma diferença que existe, né, em relação às imunidades formais em face das imunidades materiais, como nós dissemos anteriormente, as materiais elas valem para todos os tipos, para todos os parlamentares, federais, estaduais e municipais, só mudando aí a abrangência territorial, né? Lembrando que o vereador ele só goza de imunidade no território do seu município. Agora, o que nós vamos tratar aqui, as imunidades processuais, elas valem somente para deputados federais e estaduais. Não há regra de imunidades processuais relativamente aos vereadores. Claro que com algumas ressalvas que nós faremos aqui, tá bom? E claro, a diferença primordial que nós temos aqui a considerar em relação às imunidades materiais é que, veja, quando nós tratamos das imunidades materiais, nós estamos restringindo, né, as condutas dos parlamentares à sua principal função, que é o uso da palavra. Então, todo crime que tem relação com o uso da palavra não é crime, se for dita por um parlamentar no exercício da sua função, dentro do recinto ou fora do recinto parlamentar. Então é isso, nem sequer cogitamos de considerar a materialização de um crime. Um crime decorrente das palavras. Normalmente crimes que envolvem ofensas e por aí vai, né? O uso da palavra, crimes que decorram do uso da palavra. Agora, outros crimes, o parlamentar matou uma pessoa, o parlamentar estuprou, o parlamentar praticou corrupção, praticou a rachadinha, que é o famoso e evidente crime de peculato, né? Desvio de dinheiro por meio do seu gabinete, né? A famosa rachadinha, isso é crime. Então, esses outros crimes, é evidente, ele não vai ser imune a tais crimes, nem antes e nem depois da sua diplomação. Agora, por ser parlamentar, ainda que seja um crime gravíssimo como esses, do homicídio a um crime contra a administração pública, né? Ou um crime contra o patrimônio, qualquer que seja ele, o parlamentar ele poderá ser de alguma maneira processado, em determinados casos até mesmo preso, como nós vamos ver, porém, ele vai gozar aí de algumas prerrogativas. Como eu disse, não são privilégios, mas são prerrogativas, porque o tratamento será diferenciado. E começamos a tratar disso, por exemplo, pelo famoso foro por prerrogativa de função. E eu estou ensinando para vocês a usar o termo correto. Foro por prerrogativa de função. Não é foro privilegiado, como dizem aí, porque, como eu já disse, nós vamos extirpar esta palavra privilégio. Não é o indivíduo, é o cargo, não é a pessoa, é a instituição que está sendo protegida, né? E, nesse caso do foro por prerrogativa de função, com relação a deputados e senadores, né, o que nós temos aqui é a previsão lá do artigo 53, parágrafo 1º da Constituição, que vai dizer que os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Bem, isso significa, então, né, que quando nós tratamos desta previsão constitucional, o que ela está estabelecendo, na verdade, é a chamada competência originária, que no caso aqui, conforme nós acabamos de verificar, é do STF, ou seja, o STF ele tem essa competência original para, no caso de crimes comuns, julgar os parlamentares no âmbito da União. No âmbito, né, da União. Estamos aqui falando dos parlamentares das câmaras dos deputados, dos senadores. De modo que nós podemos afirmar que, então, o STF seria o juiz natural nos casos dos chamados
crimes comuns praticados, então, por parlamentares. Nós vamos entender crimes comuns como aqueles todos que estejam previstos, né, no Código Penal, inclusive os dolosos contra a vida, porque nesse caso nós temos aqui poderíamos dizer, né, em caso de crime doloso contra a vida, um homicídio. A própria Constituição estabelece, né, que estes crimes são exclusivos e de competência do tribunal do júri. Mas vejam que aqui nós temos duas normas constitucionais. Uma que estabelece, né, que o júri é o tribunal original para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e agora esta norma estabelecendo o foro por prerrogativa de função, né, fazendo então com que os crimes comuns sejam julgados perante o STF. Né? Havendo esse conflito, como tratam-se de duas normas constitucionais, prevalece a que demonstra, né, um caráter de maior especialização, que no caso aqui seria essa que estabelece o foro por prerrogativa de função. Mas podemos considerar também aqui outros crimes, né, considerados aí como sendo infrações comuns, como também os crimes eleitorais, as chamadas contravenções penais, inclusive também os crimes militares. E com relação aos deputados estaduais, até mesmo por conta da aplicação do princípio da assimetria, né, que determina que normas constitucionais, as normas constitucionais no âmbito da Constituição Federal serão aplicadas, né, de modo simétrico no âmbito das constituições estaduais. Nesses casos, então, os parlamentares estaduais responderão pelos tribunais de justiça, né? Ou seja, eles teriam então essa competência originária. Evidente que se tratarem de crimes federais, essa competência será da Justiça Federal, no caso, os tribunais regionais federais, ou se eleitorais, os tribunais regionais eleitorais. Né? Esse é um critério também chamado critério da regionalidade, pois o que nós estamos tratando aqui é que cada parlamentar haverá de responder, né, judicialmente no âmbito da sua própria circunscrição ou na circunscrição em que atuam. E como nós já dissemos antes, né, pessoal, essa questão relacionada ao foro por prerrogativa, às imunidades parlamentares, elas sempre tiveram, né, esse caráter, vamos dizer assim, polêmico mesmo, né? Como se, evidente, né, os políticos e uma determinada casta política, uma determinada casta social, enfim, né, tivesse realmente certas vantagens, né, sobre outros cidadãos comuns. Por que aquele indivíduo lá, o ladrãozinho que furta uma galinha, ele tem, né, que, querendo ou não, embora exista aqui, né, a ser considerado o chamado princípio da insignificância, mas enfim, por que aquele indivíduo que pratica uma infração comum, mas não possui nenhum cargo, vai responder perante a primeira instância ou perante o juiz de primeira instância? Por que os parlamentares têm, então, todas essas vantagens? Bem, de certo modo, já expliquei, né, quais são as razões porque o legislador ele considera, vamos dizer, essa distinção. Aqui nós estamos falando de prerrogativa, não de privilégio, estamos falando de uma prerrogativa do cargo. Né? Todavia, é evidente, né, que um país como o nosso, em que existe uma abundante crise de impunidade, né, uma cobrança com certa razão também da sociedade para que crimes graves, né, que prejudicam todo o andamento da sociedade e da democracia sejam efetivamente apurados, é natural então que aspectos e questões como essas, ainda que se tratem, né, de aspectos e questões relacionadas a previsões constitucionais, gerem uma série, né, de divergências e muitas vezes são questões que chegam aos tribunais. Não foi diferente, então, com esse chamado foro por prerrogativa de função, de modo que ações, né, diversas ações acabaram chegando até o STF e o que suscitou aí uma série de discussões em torno da natureza, dos limites, né, e das circunstâncias em que esse foro deve ou não ser observado. E, em especial, em 2018, né, uma ação criminal, uma ação penal número 937, ela foi, então,
até o STF. Foi depois de 5 longas sessões plenárias, ela foi finalmente julgada e tinha aí, né, como relator o ministro Luiz Roberto Barroso, né, e que finalmente estabeleceu aí algumas regras, algumas novidades. Então existe aí mudanças, né, recentes com relação ao foro por prerrogativa de função. Basicamente, de forma resumida, né, depois vocês terão aí um complemento no material de vocês a respeito desta decisão. De forma bem resumida, o ministro Barroso estabeleceu aí 2 critérios, 2 argumentos que ele estabeleceu aí no seu julgamento, para que então fossem aí estabelecidos alguns limites com relação a esta prerrogativa de foro, né? Então, basicamente, ele considerou então que o foro por prerrogativa de função somente se aplica em relação àqueles crimes que foram praticados durante o exercício do cargo e ainda a necessidade de que este crime deveria necessariamente estar relacionado com a função exercida pelo parlamentar. Esse foi um dos pontos. O segundo ponto foi o fato de buscar-se, né, evitar aquilo que eu já comentei também rapidamente anteriormente, um fenômeno que, por conta do foro por prerrogativa de função, acabava com muita frequência acontecendo, que era o tal do sobe e desce, sobe e desce. O que significa isso? Ora, imaginem lá um parlamentar, né? Ele é eleito para atuar na Câmara dos Deputados Federais, deputado federal, e no meio do caminho aí surge um processo criminal que passa a ser julgado originariamente pelo STF. Pela regra do foro por prerrogativa, a partir do momento que o parlamentar eventualmente perdesse esse cargo ou deixasse esse cargo no âmbito federal, o foro ele também perderia esse foro. Isso significa que o processo dele, que estaria correndo lá no STF, então não poderia mais ficar no STF. Ele retornaria, por exemplo, para uma primeira instância, ou da Justiça Federal, ou da Justiça Estadual. Isso faria que o processo descesse. Passaria aí mais um tempo, imagine que esse mesmo sujeito aí, esse mesmo deputado criminoso, bandido, assume um outro cargo, seja como senador, ou seja, mesmo na Câmara dos Deputados novamente, porque o anterior ele havia perdido. O que acontece? Ele passaria novamente a ter o foro por prerrogativa, aquele processo que estava lá embaixo subiria. E nesse vai e vem, nesse sobe e desce, o que acontecia muitas vezes era a prescrição e, obviamente, aquele processo simplesmente terminava, extinguia-se e havia aí mais uma vez um degrau na chamada impunidade. Então, para acabar com isso, a segunda regra aqui, o segundo limite que o ministro Barroso estabeleceu por meio do seu relatório e depois por maioria foi aprovado, né, foi julgado, né, no âmbito do STF por maioria, foi que a partir do momento em que se chega, né, ao final da fase de instrução e o ministro relator ele despacha, né, a intimação para apresentação das alegações finais, né, são questões técnicas aí da fase processual penal, né, ou seja, a partir então do momento que o julgador, o ministro relator, ele despacha, né, a fase de alegações finais, a partir dali o processo não muda mais. Ele não pode descer, não pode ir para lugar nenhum. Ele vai ser fixado, né, fixada aquela competência, ela não vai poder mais mudar, acabando então com aquela história de sobe e desce, sobe e desce. Decisão recente de 2018, basicamente, relacionada então ao foro por prerrogativa.